Em 3D, esse acabamento visual aqui, nessa superfície que a gente está vendo aqui, a gente chama de material. Tá? Então, seja como for que essa superfície esteja reagindo à luz, a gente chama isso de material. E esse material ele é tratado através de uma série de sombreadores. Os sombreadores a gente chama de shaders, né? Então, a gente tem esses dois componentes para poder criar o resultado visual, né? Então, você imagina que o material é o resultado da superfície, né? Ou seja, é como que uma série de informações foram tratadas pelo shader para poder me dar um resultado visual. Então, tem que entender que o shader é um interpretador, ou seja, ele vai pegar a informação desse objeto e vai tratar ela para mim. Dentro do Blender, a gente vai tratar esse processo de sombreamento usando o painel de materiais e usando a visualização de shader, né, ou a visualização de render. Né, são as duas formas que a gente vê o resultado final do nosso objeto. Né? E a gente constrói essa combinação de shaders e materiais através do editor de shader que ele me dá aqui, ó, que é o Shader Editor. Né? Então ele vai me dar um editor de shader para eu tratar esses materiais. O Blender ele já me dá inclusive uma interface pronta aqui nas abas para eu poder fazer esse shade. Então, supondo que você tenha aberto o Blender por padrão, eu vou ter essa interface de shading aqui. Mas vamos supor que você fechou todas essas abas, você destruiu elas. Então vou destruir todas as abas aqui, vou selecionar com o botão direito e apagar todas elas. E você pode, na verdade, você pode organizar a interface de trabalho do jeito que você quiser, ou seja, você pode desenhar ela como eu desenhei aqui, né, dividindo as janelas, escolhendo entre cada janela, né, como que você quer que ela seja apresentada, né, ou seja, qual que é o módulo que você quer que apareça em cada um desses lugares. Né. Como você pode também criar os layouts pré-definidos. Então aqui ó, eu vou criar nesse maisinho aqui um layout geral, né, de shading. E ele vai me dar essa organização aqui, que é a visão do Blender, né, com o shading, o modo de shading já ligado. Esse shading configurado para usar uma imagem como iluminação. Então eu vou ter aqui uma série de imagens que eu posso escolher para servir como luz do meu ambiente. Eu posso inclusive rotacionar essa luz para poder ver como ela comporta. Então a gente tem essas imagens esféricas, né, que elas vão fazer esse trabalho para mim. Você pode inclusive criar suas próprias situações de luz usando imagens nesse formato, né, que é um cilindro de captura de imagem, uma esfera de captura de imagem, e configurar o seu mundo aqui nesse painel para que ele tenha uma imagem dessas. Tá? Mas para nosso trabalho de shader de objeto, e como o foco do curso de jogos e o foco do que a gente estava estudando aqui dentro dessa série de vídeos é mandar esse modelo para um jogo, então eu posso usar isso aqui e me dar por satisfeito, isso aqui já vai fazer o trabalho. Né? Então eu não preciso ver isso agora. Eu não preciso ver agora como criar um mundo personalizado. Eu posso pegar o que mais se aproxima da cena do meu jogo, né? Dessa listinha, né? E usar ela como referência para ver meu modelo iluminado. Né? Além disso, o menu de shading aqui, né? A aba de shading que eu criei, ela me dá um navegador de arquivos para eu poder pegar principalmente as texturas que eu quiser trazer para tratar no meu espaço. Ele me dá o editor de imagem, né? Então eu vou ter aqui o meu Image Editor, porque eu vou lidar com imagens de texturas se eu for texturizar um modelo com imagens. Né? Um navegador de arquivo, porque é onde eu vou buscar essas imagens. O editor de nós, que é aonde eu vou tratar o shader. Então eu vou ter um
Node Editor, né, que é o Shader Editor. Ele é no formato de nodes, né? As propriedades e o navegador de objetos, né? Então, esse é o layout que o Blender me dá quando eu peço para ele criar um layout ou quando eu vou no shading padrão aqui, né? Ou seja, quando eu peço para ele criar um menu de shading, ele cria essa organização. Mas eu posso desenhar ela também, tá? Aqui eu tenho 4 objetos, nenhum desses objetos possui material algum, tá? E eu vou adicionar um material aqui, né? Ou seja, eu vou pegar qualquer um desses objetos aqui e adicionar um material. Lembrando que um objeto ele pode ter mais de um material, você pode associar um material para cada vértice. Então você tem como selecionar os vértices e falar que aqueles vértices pertencem a um material só. Ou você pode ter também múltiplos materiais, um material atendendo a múltiplos objetos. Então você pode ter tanto um objeto com vários materiais, quanto um material atendendo a vários objetos. Tá? E em termos de produção, de economia, assim, você quer, na verdade, que os materiais eles sejam reduzidos. Né? Você não quer fazer pano verde, pano amarelo, pano azul, pano cor-de-rosa. Você quer fazer o material pano e deixar com que os objetos tragam informação para poder fazer essa variedade. Né? Então, assim, a gente geralmente cria naturezas de materiais. Né? Mas aqui eu vou criar um para a gente poder ver mais ou menos do que se trata. Né? Então eu vou adicionar um material novo. Eu vou começar pela Suzane. Quando você cria um material novo no Blender, aqui ele está como material 001, porque meu arquivo já possui um material, então ele criou uma duplicata. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para isso. Né? Então aqui eu vou chamar de aula, porque eu não sei o que vai sair desse material. Então eu vou chamar de aula boa sorte. Boa sorte, Udan. Eu vou chamar só de boa sorte, Udan, então. Pera aí, boa sorte. Boa sorte, Udan. Então esse é o meu material, boa sorte, Udan. Né? E esse material, ele já vem com 2 caixinhas dessas, tá? E você vai ver que esses elementos aqui, ó, ele está usando os nodes, ou seja, ele está usando essas caixinhas, e aqui ele está mostrando as configurações dessa caixinha. Quando eu mexer em algum desses valores na caixinha, ou mexer em alguns desses valores aqui, eu vou estar afetando essa configuração do shader. Então aqui ele vai me mostrar como que esse elemento está se comportando. Tá? Esses elementos dessa caixinha também podem ser acessados por esse menu lateral. Aqui você tem as propriedades, então supondo que você tenha pouco espaço de tela e ou então esteja lidando com um zoom muito pequeno, né? Você também consegue acessar essas informações sobre esse Nodes. Clicando nele, ele vai te mostrar quais são as propriedades do seu node, qual que é o Node selecionado, né? Se ele tem um rótulo ou não, né? Se ele tem uma cor personalizada ou não. E quais são as propriedades dele. Isso é muito útil quando você tem muitas dessas caixinhas e fica difícil acessar também cada uma dessas variáveis. Então fica mais confortável às vezes para trabalhar. Né? E às vezes você não tem muito espaço de trabalho para poder lidar com isso aqui. Né? Então, deixa eu puxar aqui a minha caixinha e deixa eu dar um zoom. E aí entra o ponto dessa aula, que é entender o que é essa maluquice aqui. Ó. Então isso aqui ó, é um sistema de nodes. Se eu não estiver usando nodes, o Blender vai me dar só esses inputs aqui, tá? Que é a cor base. Se ele é metálico ou não. Se ele é reflexivo, né? Se ele tem uma especular reflexiva ou não, ou seja, se os brilhos eles... Né? Se o objeto está refletindo os brilhos da cena, né? Se ele é rugoso ou se ele é liso, né? Geralmente aqui, ó, esses são os materiais, geralmente os elementos mais básicos que a gente tem no material. Se você for, por exemplo, na Unity, você vai ver que essa mesma estrutura está lá. A diferença disso aqui para a Unity é que a Unity vai chamar a rugosidade de smoothness,
que é a mesma coisa, né? Ou seja, smoothness. Smoothness seria o valor de 1 seria totalmente liso, né? E o valor de 0 seria totalmente rugoso, né? E o roughness seria o valor de 0 é totalmente liso. Tá? A diferença é essa matemática. Tá? Mas geralmente ele vai me dar esses valores. Tá? Então, aqui ele tem os elementos animáveis, ou seja, eu posso animar essas variáveis, mas ele é relativamente limitado, ou seja, aqui eu não tenho um espaço para colocar a imagem, para fazer uma textura, eu não tenho espaço para poder configurar outros elementos de natureza física do material. Então isso é uma versão reduzida do que pode ter no material. Tá? Aqui tem umas configurações sobre como o objeto comporta na cena, né? Se ele é opaco, se ele é transparente, e se a sombra dele é opaca ou transparente. Né? E também configurações que atendem somente ao viewport display, ou seja, tem uma cor que vai para o render, mas você pode ter uma cor diferente para o viewport display, você pode ter separado. E também você pode criar propriedades customizáveis em quase tudo no Blender, então você pode criar um controle de valor aqui se quiser. Mas isso aqui, ele limita bastante o que eu posso fazer, principalmente na hora que a gente chegar nas etapas de textura. Né? Ou seja, eu não consigo influenciar o meu objeto com textura aqui, né? Então eu preciso dos nodes para poder influenciar ele com textura. Então, o ponto aqui é entender nessa aula o que são esses nodes e mais ou menos como que a gente usa esses nodes. Eu vou tirar todos eles aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho os nodes, mas eu tenho um sistema de nodes, mas não tenho node nenhum, então isso aqui está vazio, né? Então tá vazio. Então o Blender ele tem essa cor de aviso, né? Toda vez que você perde informação no Blender ou que a informação tá faltando, ele põe esse rosa bem, né? Esse rosa choque, né? Bem vibrante, né? E se você estiver usando um rosa vibrante, provavelmente você não vai sentir falta de nada, mas não deve ser um problema também. Mas aí talvez no seu render a coisa pareça preta, né? Ou seja, a coisa que você fez às vezes com uma cor, ela não reage à luz. Então, às vezes você vai apertar um render e se você tiver uma cena, né, pode ser que ele, deixa eu pôr no Cycles, né? Eu acho que no Cycles ele vai, exato, no Cycles ele vai aparecer preto, né? Ou seja, você está aqui com ele rosa, mas aí no render ele apareceu preto. É porque ele não está reagindo à luz, ou seja, o Cycles ele depende do shader para poder reagir à luz. Então, se ele não tem shader nenhum, ele vai colocar um preto puro, assim, né? Então, vou voltar aqui para o meu modo material. E aí, eu preciso criar esses nodes, ou seja, para poder ter a reação dele à luz. Então, aqui, ó, eu vou ter, dentro do menu de nodes, né, dentro do cabeçalho de nodes, qual tipo de sistema que eu estou atuando com esse shader editor, ou seja, estou fazendo shader de objeto, se eu estou fazendo shader de mundo ou se eu estou fazendo shader de linha. Eu tenho também os menus de visualização, né, para ajudar a visualizar, por exemplo, a barra de ferramentas, né, que tem como cortar as linhas, como fazer anotações, como selecionar os elementos. Então a gente tem uma barra de ferramenta aqui. A nossa sidebar, que é onde tem onde eu consigo ver, por exemplo, as settings do ambiente que eu estou nele, né? Onde eu vejo as anotações, né, toda vez que eu escrevo aqui, eu estou fazendo uma anotação, né? Então, eu tenho esse espaço de anotação. E eu tenho também as opções de ferramenta, né? Então, eu tenho essas funções aqui. Eu também vejo as propriedades do node selecionado nessa barra, se eu quiser. Tá? Eu tenho as opções de seleção, né? Box Select, Circle Select. São as mesmas seleções que a gente usa em modelagem, né?
selecionar tudo, selecionar nada, selecionar por padrão, né? Selecionar invertido, então o que está agrupado, ou então você pode encontrar um node, se você não estiver achando ele, você pode usar a busca. Então você tem uma busca por nodes, tá? Você tem o Edge, que é onde a gente vai realmente criar os nodes. Você tem aqui uma busca e você tem tipo os tipos de nodes que a gente tem, tá? E você tem um menu para lidar com o node individual. Você pode mover o node, você pode escalonar um node, você pode copiar e colar, duplicar um node, você pode fazer as conexões, né, por aqui. Então, isso aqui são as funções que a gente vai usar dentro desse espaço de, às vezes, agarrar um node, arrastar, né, às vezes mover ele. Você tem aqui essas funções e tem os atalhos também, né, indicados aqui. Então, toda vez que eu estiver mexendo com os nodes e você não vê eu fazendo nenhuma seleção por esse menu, é porque eu estou usando os atalhos, que eu provavelmente decorei eles. E eles são os mesmos atalhos que a gente usa em modelagem, então se você já modela, provavelmente você vai adaptar rápido a esses atalhos. Mas enfim, vamos criar nodes aqui de alguma forma. Então, os nodes, eles vão ser criados em qualquer lugar, na verdade, eles são criados dentro do seu espaço visível aqui, né? Mas eles têm uma ordem de leitura, ou seja, a informação do node, ela começa a ser escrita aqui e ela termina, né? Ou seja, ela começa pelo seu primeiro node no topo e à esquerda, e ele termina no seu último node à direita e para baixo. Então, se eu colocar uma informação aqui, o Blender vai ler primeiro essa informação, na sequência ele vai ler essa informação, na sequência ele vai ler essa informação, e se um node ele tiver, né, vamos supor que eu tenho uma série de linhas conectando aqui, ele vai ler nessa ordem, e mesma coisa na hora de dar saída, se ele tiver várias saídas, ele está processando nessa ordem também, né? Então isso me diz que a informação que ele lê por último é a que está por baixo, e é ela que predomina, né? É a informação predominante. Aqui, ó, eu vou ter nossa, eu vou contar, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipos de nodes pré-definidos, tá? São 7 tipos de nodes pré-definidos. Um tipo de node que é o programável, esse é um script. Então você pode criar o seu próprio node. Então você pode programar o seu node. E as ferramentas e os nodes de organização. Então esses dois últimos aqui, eles são para organização dos nodes. Eu vou ter naturezas de node, ou seja, cada um desses é um tipo de node. Então tem os nodes de input, né? Os inputs, eles enviam informação, né? Ou seja, eles não precisam receber informação, eles podem só enviar informação. Então eles vão ter, em sua maioria, conexões aqui, né? E geralmente eles trazem uma informação de natureza muito própria, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. O Ambient Occlusion, ele é um node que ele tem como você interferir nele. Mas a informação que ele chama de Ambient Occlusion, ele está pegando do espaço 3D e emitindo. Ou seja, essa informação, ela é um input do meu espaço 3D e ele está emitindo. E se eu pegar, por exemplo, o atributo ele não tem conexões aqui do lado. Então o input, ele é uma informação que eu estou trazendo de algum espaço da minha cena ou do meu projeto, né? E enviando pro meu sistema de shader. Ele pode ou não ter aqui, mas ele não precisa ter conectores aqui, né? Porque a função dele é enviar. Então, ele não precisa ter isso aqui. Não quer dizer que ele não tenha, quer dizer que ele não precisa ter. E que a função dele geralmente é trazer uma informação de um outro espaço ou de uma outra natureza para cá. Então, eu vou ter uma lista enorme de inputs, obviamente. Né? O Ambient Occlusion e o atributo aqui, ele pode ser, por exemplo,
um atributo daqui, ó. Se você pegar o vertex color e chama de call, você pode vir aqui e falar que eu estou buscando esse atributo, e eu estou desse atributo puxando a cor, ou seja, enviando a cor. Ou seja, ele está pegando essa informação de algum lugar. Tá? Em algum momento eu posso gravar uma aula passando node por node, mas se eu fizer nessa aula node por node, vai ficar absurdamente extenso, e essa é uma aula sobre o que é a natureza dos nodes a princípio. Tá? Então, o intuito é que vocês leiam mais fácil essa lista e entendam o que vai acontecer nas próximas semanas, né, no trabalho. Tá? Então, eu vou adicionar aqui um input qualquer. Vou adicionar uma cor. Então, isso aqui é uma cor. Tá? Isso aqui é uma cor. A cor é um input que vem daqui mesmo, ou seja, esse é o próprio input. E a cor, geralmente, ela é indicada, quando você tem um input de cor, você está indicado em amarelo. Que você está fazendo o quê? Você está enviando informação de cor. Se seu node, eu vou pegar de novo o Ambient Occlusion. Se o seu node tem um soquete amarelo aqui, ó, então quer dizer que toda informação que eu estou enviando para cá está sendo lida por aqui. Ou seja, existe uma compatibilidade de informações. Então eu posso falar que a cor do meu Ambient Occlusion é essa daqui, ao invés de ser a do próprio node. Né? Ou seja, eu estou entrando com input de informação aqui de cor e mandando para cá. Eu vou pegar aqui o valor. O valor, ele é geralmente um número, um valor numeral, ou um dado de float, né? Ou seja, de valor flutuante. Ou seja, aqui eu posso colocar qualquer número. Tá? Eu posso também fazer isso com escalas de cinza, tá? Então, geralmente, informações em escala de cinza, ou seja, informações que não são cor, elas são informações de valores. Então, se você pegar, por exemplo, só essa barra aqui do node de cor, se eu considerar só essa barra aqui do node de cor, então isso aqui seria o valor de 1, e isso aqui seria o valor de 0. Então eu posso usar um valor como número, mas eu também posso usar ele como uma imagem preto e branco. Uma imagem preto e branco faz a mesma coisa que uma imagem que um número, né? Então uma imagem preto e branco faz a mesma função que um número. E aqui, ó, a mesma coisa, eu posso entrar com um valor no meu espaço de cor, eu posso. Mas aqui ele não vai estar lendo informação de cor, ou seja, ele não vai estar lendo R, G e B separado. Ele vai estar lendo para todo R, para todo G e para todo B, ele vai colocar esse mesmo valor. Então ele vai colocar apenas um valor. Então, apesar dos nodes poderem ser conectados, né, a informação que está saindo daqui não está sendo lida precisamente, ou seja, está havendo uma adequação da leitura. Mas se eu ligar aqui, a informação que eu estou mandando para cá e ligando aqui, ela é exatamente a mesma. Ou seja, a compreensão, né, ou seja, o que esse node está captando desse aqui é 100% da informação, enquanto se eu pegar aqui, algum dos nodes está sendo adaptado, ele não está lendo a informação toda. Tá? E eu vou pegar aqui mais um node, pegar, estou escolhendo, eu quero geometria tá bom. Pois é, geometria já vai me dar valores vetoriais. Valores vetoriais, eles vão ter valor de x, y, z e w. E às vezes valores como velocidade, né? Ou seja, eles falam sobre uma coordenada no espaço 3D, né?
e eles conseguem transferir essa informação toda, ou seja, toda a informação de x, y e z que eu posso ter na posição, eu posso transferir para esse node azul. Mas se eu fizer uma conexão desse valor de posição para a cor, ele vai comportar de uma forma diferente. Tá? Então, essa natureza de cor, valor e coordenada são as naturezas de node que eu tenho aqui nesses inputs. Não são as únicas informações que eu tenho aqui, tá? Mas no sistema de nodes. Mas essas são informações, são os inputs, são os tipos de input de imagem, de informação que eu posso ter para fazer meu shader, tá? Então todos esses aqui que eu abri são inputs, tá? Todos esses que eu abri são inputs. E todo input tem que encontrar, ou seja, todo input, para funcionar, ele tem que achar um output. Então, eu vou ter aqui os nodes de saída. Quer dizer, eu vou ter só o node de saída, só tem um tipo de node aqui. Tem que lembrar que a natureza de node de saída, ela muda de acordo com o espaço onde você está tratando nodes. Por exemplo, se você estiver fazendo efeitos especiais no Blender, porque o Blender faz VFX também, você vai ver que você tem um sistema de node aqui, ó, que não é um sistema de node para shader, é um sistema de node para cena, que vai tratar saídas diferentes, ou seja, ele vai me dar saída de camadas de imagem, de arquivo, de visualização, de níveis, ou seja, existem em outros sistemas de nodes outras naturezas de output. E o Blender usa o mesmo motor de node para todo o sistema de node dele. Mas no shading só tem uma saída possível. Ou seja, a única saída que eu tenho possível aqui é do tipo material. E holy moly, olha que vida difícil. Não tem nada ligado aqui, né? Ou seja, não tem nada ligado na minha saída, então ele não está desenhando nada. Mas é verde. Ou seja, nenhuma dessas informações que eu tenho aqui necessariamente vão funcionar se eu ligar ela aqui, porque a natureza dela é diferente. Quer dizer, talvez ele me dê algum dado. Por exemplo, aqui ele está falando onde que estão, qual que é a relação de posição desse objeto. Ou seja, ele fala, olha, a posição, se eu tentar traduzir posição em shader, dá isso aqui. Né? Se eu tentar traduzir normal em shader, dá isso aqui. Mas não é a natureza de informação. Né? Ou seja, ele está falando para mim, olha, você tem essas tangentes nesse objeto desenhada nessa superfície, mas não é o acabamento. Não, ou seja, a informação não é de mesma natureza. Aí você fala, pô, lascou, né? Agora rodou. Rodei. Não, o que acontece é que é necessário, para que eu faça um material, lembra, eu falei isso no comecinho do nosso processo, eu preciso de um interpretador aqui, ou seja, eu preciso que exista um shader para eu dar saída no material, ou seja, eu preciso falar quem é que interpreta essa informação. Ou seja, quem interpretar essa informação vai ser meu shader. E aí você vai ter aqui, ó, você vê que na ordem dos nodes, Deus queira, eles nunca vão trocar essa ordem, porque está muito bem feito. Eu tenho qual a informação que eu estou enviando, qual que é a saída que eu tô criando e qual que é o interpretador que eu estou usando. Então, eu tenho o Edge Shader que combina shaders, por exemplo. Ou seja, isso aqui dá para você combinar dois sombreadores e dar uma saída de sombreador. Você pode mixar eles. Né? Eu tenho uma emissão. Ou seja, a minha emissão ela é um shader. Ou seja, se eu colocar esse node aqui, ó, e vier aqui, deixa eu colocar no Cycles. Eu prefiro um pouquinho o Cycles para essa parte, gente. Porque o Cycles ele vai fazer bake pra gente. E nosso objetivo é fazer bake. Mas aqui, ó, se eu falar que o objeto ele é emissivo, ele vai ficar aceso ou apagado. Ou seja, eu estou falando que a informação de cor
né, a informação de cor que eu estou colocando aqui é para ser tratada como luz. Isso é o shader, ou seja, é esse shader que está fazendo isso. E, como eu falei mais cedo, eu não vou falar todos os shaders, porque são muitos shaders. Olha só. Vidro, gloss, difusão. Difusão seria só a cor, né? Ou seja, difusão seria só a cor. Deixa eu voltar com a minha lâmpada aqui. Difusão seria só a cor. Então, é uma quantidade grande. Isso está bem documentado no site do Blender. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para o manual do Blender. Está bem documentado. E, eventualmente, né, se houver tempo hábil no semestre, eu tento fazer uma aula para cada natureza de shader e tal. Mas uma boa leitura dos tipos é legal. E lá eles vão citar alguns exemplos. É bem útil mesmo, tá? Mas isso aqui, o shader, ele é um interpretador. Né? Então, o que a gente usa geralmente para criar os materiais para jogo é esse Principled BSDF, que ele tem, na verdade, nele configurações para fazer a maioria dos materiais que a gente encontra no mundo. Assim. Então, ele cobre a maioria de situações de material que a gente encontra no mundo. Então, com ele eu consigo fazer metal, vidro, pele, mármore, né? Eu consigo fazer uma natureza muito grande de materiais. Então ele vira uma espécie de boa referência para várias pessoas por causa disso, né? Porque com ele sozinho eu já consigo ter uma flexibilidade muito grande. E outra coisa que ele usa uma base de cálculo que é bastante comum entre vários softwares e várias plataformas, né? Então, a gente tem essa natureza de shaders que a gente chama de PBR, que é o render baseado em física, né? Que é Physical Based Render. Based. Deixa eu conferir isso aqui rapidinho. Eu tenho anotações aqui. Ele é físico. Eu não vou saber pronunciar isso aqui, não. Essa palavra eu não vou saber. Physically. Eu não vou saber falar. Mas é render baseado em física. Mas eu jamais vou saber pronunciar isso aqui, né? Que é physically. Minha pronúncia de inglês não vai entender isso aqui. O B é based e o R é render. Tá? Todos esses nodes que tem aqui no Cycles, eles atendem a essa natureza de render, tá? Baseado na física. Mas esse aqui, vários softwares usam essa mesma nomenclatura e essa mesma matemática. Então a compatibilidade fica alta. Ou seja, ela deixa de ser uma matemática exclusiva do Cycles, mas uma coisa mais comum, tá? Gente, a alternativa para PBR, tá? Seria o NPR, que é o render não fotorrealístico. Então, non photorealistic render. Então, se você quiser fazer uma coisa cartunesca, né, você está procurando por NPR, e dá para fazer também render NPR, ou seja, não baseado em física, usando esse mesmo node. Ou seja, ele é flexível desse tanto. Ou seja, eu posso fazer tanto uma coisa estilizada quanto uma coisa natural, né? Então dá para editar ele. Tá? Mas vamos lá. Porque esse node ele é um interpretador, a maioria dos nodes que interpreta dados, ele precisa ter sockets de um lado e sockets do outro. Ou seja, ele precisa receber informação e gerar uma nova informação aqui. Tá? Enquanto que, por exemplo, o output só recebe informação e o input, primordialmente, ele pode só mandar, o interpretador é necessário que ele receba a informação, trate e envie informação. Então,
Vocês vão perceber que na área de shaders, ou seja, e nos demais nodes que a gente vai ter, né? Ou seja, na área de shaders e nos demais shaders que a gente vai ter, se você pegar um shader aqui, ele vai ter como receber informação e como enviar informação. E no caso dos nodes do tipo shader, eles vão emitir essa informação através desse soquete verde, que é, ou seja, informação de shader, né? E uma coisa que vocês vão perceber também é que ele tem essa cor natural no cabeçalho, né? Ou seja, o shader, quando eu adiciono um shader aqui, vou pegar um mix shader, um misturador de shaders, ele vai ter também um cabeçalho verde, ou seja, eles têm uma indicação no cabeçalho, enquanto que a saída e o input tem um cabeçalho vermelho. Agora, se eu ligar esse shader aqui, ó, ele sozinho, ele já faz muita coisa, porque ele já tem uma série de inputs dentro dele, tá? Então ele tem um input de cor dentro dele. Se eu ligar aqui, ó, ele tem um input de cor dentro dele. Ele tem um valor de metálico dentro dele, ele tem um valor de especular dentro dele, ele tem um valor de rugosidade dentro dele, né? Eu fiz uma aula sobre... Eu já tenho uma aula em algum lugar desse canal sobre esse Node. Eu vou localizar ela e colocar o link na descrição também. Mas é bom lembrar que, como eu disse, o manual do Blender é bem descritivo e você consegue ler cada um desses inputs aqui, tá? Então, qual que é a graça? Qual que é a graça? Se isso aqui faz tudo, qual que é a graça? Bom, a graça é que, na verdade, eu posso entrar com bastante informação aqui e flexibilizar bastante o que esse Node pode fazer. Lembra, o que esse Node faz é só falar como que a superfície comporta com a luz. Por mais que eu mexa nesse objeto, né, ele não vai criar um resultado deixa eu quero puxar um pouco a minha lâmpada, só porque eu faço isso. Quem está assistindo, tenha paciência. Desculpa, mas eu preciso fazer isso. Eu não estou vendo... Eu quero ver a carinha do macaco. Eu quero ver a carinha dela. Então, por exemplo, eu estou definindo se é rugoso ou não, né? Eu estou definindo se é liso, né? Ou se é rugoso, se ele se ele tem uma cor, se ele é metálico, né? Ou se ele não é metálico, né? Mas eu não estou falando, por exemplo, se eu falar que ele é de madeira, por exemplo, que vai ser uma coisa levemente rugosa, nada metálico, ele não vai fazer veios de madeira para mim. Ou seja, ele não vai entrar com os detalhes de acabamento que eu preciso. Ele não vai entrar com pintura, né? Então eu posso entrar com informações adicionais aqui. Essas informações adicionais, para a gente que faz jogo, você tem que lembrar que a gente fez... essa aula está dentro do contexto de criação avançada de personagem. A gente fez um modelo High Poly. Toda a informação que a gente colocou no High Poly, ela pode entrar aqui nesse modelo, influenciando a superfície dele. Então, esses pontos de ligação, eles têm um valor todo especial para quem faz jogo. Porque em vez de você ter que fazer um modelo realmente pesado e high poly, você consegue fazer um modelo low poly que se apropria de informações do high poly e fica mais leve. Ou seja, você pode povoar muito mais sua cena de detalhe, porque você tem um número grande de modelos, ao invés de ter um modelo com muitos polígonos, tá? Então isso tem um valor pra gente. Sem contar que você pode criar situações de acabamento muito específicas. Dá para você criar um acabamento que parece pintura sem necessariamente pintar. Você pode criar um acabamento que é aquarela sem necessariamente fazer uma aquarela. Ou seja, você consegue flexibilizar as informações que interferem na sua superfície para gerar um acabamento muito diferente, tá? Então aqui,
Por exemplo, se eu falar que quem faz a cor do meu modelo é a posição, ou se eu falar que quem faz a cor do meu modelo é a normal, ou se eu falar que quem faz a cor do meu modelo é um valor, né? Ou seja, aqui ó, eu estou controlando um, 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 uma informação com outra informação completamente diferente. E isso que deixa o Node tão rico. Com o Node, você consegue realmente fazer tantas combinações de tratamento que você consegue chegar nesse resultado final do shader com umas sugestões muito diferentes do que é pretendido por esse shader básico, só porque você tratou as informações que influenciam ele aqui. Tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter uma série de nodes adicionais que podem tratar a informação intermediária. Então aqui ó, eu tenho input, shader e output. Mas eu vou ter aqui, ó, dentro desse espaço aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, um menu só de texturas. E as texturas, elas vão ser, ao mesmo tempo, um input, mas elas vão ser algo que trata uma imagem, ou que trata uma informação, ou que trata uma coordenada para poder fazer um desenho de superfície. Então, todos eles são interpretadores. Né? Ou seja, eles tratam textura. Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar uma textura de wave, que eu acho que vai ficar bem fácil de ver. Ela pode tratar a informação de posição para gerar uma informação de cor. Então, ela por padrão, ela é uma série de listras, tá vendo? Por padrão, o wave é uma série de listras. Essa série de listras, ela tem uma série de controles que eu posso influenciar aqui, né? Ou seja, eu posso criar todo um tratamento de cor dessa textura, e eu posso falar que uma posição interfere em como que ela está posicionada no modelo, ou que a normal interfere em como ela está posicionada no modelo, ou que a tangente interfere em como que ela está posicionada no modelo, né? Ou um outro input de imagem, né, interfere como que está acontecendo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, cada triângulo do meu modelo pode estar recebendo uma textura dessas, né? Então, ele pode interpretar informações para poder chegar aqui. E mais do que isso, ou seja, aqui eu estou colocando um node do tipo textura, né? Mas a minha textura, ela está vindo só como preto e branco, ou seja, toda a cor que ela está emitindo aqui não está diferente do meu fator. Né? Mas eu posso tratar essa informação e eu posso combinar informações. Então, eu vou deixar esse texture aqui, que é outra natureza de espaço, e vou adicionar um de cor. Tá? Ou seja, aqui ó, eu posso tratar as cores. Ou seja, eu posso pegar as informações de cor e tratar elas. Eu gosto de pegar, por exemplo, o que eu acho mais interessante, que é o mix RGB. Esse para mim é o mais interessante. Aqui vocês vão ver também que o cabeçalho de textura, o cabeçalho de color é diferente do cabeçalho de shader, ou seja, cada um desses cabeçalhos tem uma cor diferente. Tá? E aqui ó, eu vou pegar uma cor aqui, ó. Eu vou pegar uma cor aqui. Mentira, deixa esse input quieto. Vamos às cores do próprio Node. Eu vou falar que eu tenho uma cor laranja e uma cor azul. Bem diferentes, assim. Duas cores bem diferentes. E olha que interessante. Eu posso falar que essa informação de cor está sendo afetada, está misturando, ou seja, essa cor aqui está sendo misturada com a cor da minha textura. Minha textura é preto e branco.
e a cor do meu mix é azul. Se eu falar que é 0, esse node está prevalecendo. Se eu falar que é 1, esse node está prevalecendo. Ou seja, essa informação aqui está prevalecendo ou essa está informação. Mas olha que interessante. Eu também posso falar que, na verdade, o fator de mistura, ou seja, o que mistura as duas cores, é o preto e branco da textura. E aí eu estou falando que uma parte da minha textura é uma cor, outra parte da textura é feita de outra cor. E fica mais interessante, ou seja, eu estou tratando essas cores com mix. O mix, ele é eu gosto dele porque ele funciona igual as camadas do GIMP, as camadas do Photoshop, do Krita, onde você pode falar como que a mistura acontece. Então o mix seria o equivalente ao normal desses softwares. O normal, ele me fala quem está por cima e quem está por baixo, né? Ou seja, ele fala qual cor que está em cima e qual que está embaixo, no caso, qual que está por último e qual que está primeiro. Então a primeira cor, a última cor, ou seja, quem está lendo no início e quem está lendo no final. Mas eu posso falar que uma cor mistura na outra. Ou seja, eu posso falar que existe uma multiplicação de uma cor na outra. Ou que a minha textura, ela multiplica ou ela adiciona em relação à cor de baixo. Ou seja, eu estou falando que aquela listra, ela adiciona luz ou ela multiplica luz em relação a esse espaço. Então eu posso tratar as minhas texturas com isso. Eu posso tratar minhas texturas igual camadas. Ou seja, eu posso ter uma série de imagens, uma série de texturas e ir misturando elas como camadas. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar uma segunda textura aqui. Tá? Eu vou colocar uma segunda textura aqui. Eu vou pegar um xadrez. Só para vocês verem o que é o xadrez, eu vou ligar ele direto aqui. Ó. Então esse é o meu xadrez. E eu vou colocar aqui, ó, e vou falar que um multiplica no outro. Ou seja, aqui, ó, eu estou multiplicando a minha textura de onda com a minha textura de xadrez. Eu vou fazer meu xadrez ser preto e branco, rapidinho. E vou pedir para ele usar, por exemplo, a diferença, né? Então, eu consigo combinar texturas. Ou seja, eu posso fazer quantas dessas dobradinhas aqui eu quiser para poder fazer isso. Esse node aqui, ó, é um interpretador de cor, né? Então, isso aqui é um interpretador de cores. Então, eu posso fazer isso aqui de uma forma geral, quer dizer que eu posso pegar as próprias gerações de textura do Blender e criar a textura do meu objeto sem necessariamente ter que pintar ele, tá? Então, eu vou ter esses interpretadores aqui. Então, eu tenho a textura é um interpretador, ela tem um input de cálculo de textura, mas ela é um interpretador. Se você colocar uma imagem, ele vai estar interpretando a imagem. A cor é um interpretador também, ou seja, você está entrando com informações, ele está interpretando as relações entre essas informações. Ou se você preferir, eu estou falando interpretando, mas você pode chamar de tratando também, tá? Então, esse aqui foi um exemplo de shader de cor. Eu vou ter os vetores, ou seja, informações que tratam eles geram informação de coordenada tridimensional quando você passa a informação por ele. Eu vou pegar um exemplo que é o bump. O bump é um bom exemplo, e vocês vão ver que os vetores também têm um cabeçalho diferente, tá? Então, vetor, cor e textura tem cabeçalhos de cores diferentes, tá? Então, eles têm essa comunicação de cor na interface, tá? Mas o que acontece? Eu vou desligar, esse aqui não está afetando mais a cor, tá? Esse aqui não está afetando mais a cor. Está aqui, mas não está afetando. E aqui, ó, eu vou falar que essa textura de onda, ela vai me dar uma informação de altura. Ou seja, ela vai me dar uma informação de natureza cinza para cinza, né? Ou seja, é um valor. E ele está convertendo essa informação em normal. Se eu entrar aqui no espaço de normais do meu material,
o meu modelo, ele vai ganhar, deixa eu deixar ele branquinho, ele vai reagir de forma diferente à luz, né? Então, mesmo se eu colocar ele metálico aqui, totalmente liso, né? Ele não vai estar reagindo liso, né? Deixa eu pôr ele totalmente liso aqui. Porque eu estou afetando como as normais se comportam, tá? Então eu estou falando que existe, na verdade, um relevo no meu modelo. Ou seja, eu estou convertendo essa informação para uma informação que envolve direção, ângulo, ou seja, é uma informação de coordenadas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de vetor, né? Ou seja, o tipo de tratamento de vetor. Eu vou arredar isso aqui para o lado. Obviamente que eu estou enchendo a minha tela de informação para lá e para cá. Aqui eu estou com um mix, eu quero um mix de 0.5. E aí, ó, eu vou ter na sequência os nodes de conversão. Tá? Os nodes de conversão, eles vão pegar um tipo de informação e converter para outro. Tá? Você tem, por exemplo, os nodes de matemática, onde você vai pegar dois valores, vai fazer uma operação matemática e converter ele para outro tipo de valor. Né? Aqui, o que a gente usa demais, porque ele é bastante visual e ele ajuda muito quem tem esse background de pintura, desenho, e às vezes quer entender realmente o que está fazendo visualmente, eu vou pegar o color ramp. Tá? Observa que o conversor ele também tem um tipo de cabeçalho diferente, tá? E eu posso pegar uma informação que é uma informação de cor e transferir ela para esse gradiente. Ou seja, eu vou converter toda a cor que entrar aqui para esse gradiente aqui, tá? A princípio, não vai fazer muita diferença, porque eu estava entrando com a imagem preto e branco e eu continuo saindo com a imagem preto e branco. Mas aqui eu posso falar até onde esse preto está acontecendo e até onde esse branco está acontecendo. E eu posso converter isso para mais pontos de cor, ou seja, eu posso falar que existe um tom intermediário e eu posso inclusive colorir esse tom e falar que ele é de uma natureza de cor diferente. Aqui, ó, para o malandro, ele já está vendo como é que a gente faz shader de raio. Se o cara foi esperto, ele já vai, opa, peraí, daqui sai um shader de raio, sai mesmo. Tá? Então aqui ó, eu posso converter essa informação, né? Ou seja, eu posso falar que tudo que é claro é de um certo tom, né? Tudo que é escuro é de um certo tom também, né? E criar essas naturezas de mistura, ou seja, eu posso converter um valor em outro. Tá? Bom, e essas são as naturezas de shader e output. Ou seja, essas são as naturezas de shader que eu tenho para criar os nodes. Ou seja, eu tenho esses tipos de shader: inputs, textura, cor, vetor, conversor, shader e o output. Com ele eu construo. Algumas coisas são muito legais do sistema de Node que eu gosto de falar. Ou seja, por mais assustador que isso possa parecer para você, considere uma coisa, que é quando você estiver pensando no shader. Ler um shader, ou seja, se você pegar um shader de alguém, se você sabe essa natureza, você consegue ler o que a pessoa fez com um print de tela. Você consegue reescrever o processo da pessoa. O shader, ele é totalmente não linear e não destrutivo. Então, toda criação que eu fiz, eu consigo voltar atrás e modificar.
Isso é muito útil para quem trabalha fazendo jogo e precisa ficar criando variação, às vezes, do mesmo elemento. Se você criar um sistema de nodes para colorir seus personagens, criar novas paletas de cores, ou criar novas alterações para ele, ou modificar do que, do que é feita a roupa dele. Por exemplo, você tem um tecido de linho que você quer que vire uma camisa de flanela, cara, isso aqui vai fazer com que você tenha essa variável já pronta. Você vai mudar um input e você vai ter a mudança do resultado. Então você vai ganhar uma flexibilidade. Outra coisa, isso aqui não precisa de Ctrl Z. Você pode voltar atrás a hora que você quiser. Ou seja, isso é não destrutivo. E outra coisa, você pode criar caminhos alternativos. Ou seja, eu posso vir aqui e falar que essa mesma informação passa para um outro shader e me dá um output diferente. Ou seja, esse mesmo material ele pode ter 4 ou 5 outputs diferentes. E eu posso só selecionar qual que eu estou vendo, qual que eu estou emitindo. Né? Então, ele é muito flexível e ele é muito prático. Então, ele compensa um pouco o esforço. Outra coisa é que, se você gerar um certo controle, se você tiver um certo controle dos nodes, ele é mais rápido do que fazer à mão uma série de acabamentos. Tem muita coisa que demora de pintar, mas que, se você fizer um bom shader, vai funcionar demais. O que a gente está fazendo agora com os modelos da gente é tentar fazer, talvez não todo o tratamento do modelo com nodes, porque vocês estão aprendendo isso agora no curso de jogos, tá? Mas tentar fazer o máximo de tratamento que a gente consegue da superfície para poupar tempo de pintura depois. Porque toda essa informação que você tratar aqui, eu posso imprimir ela no nosso modelo low poly. Então a gente vai lidar com esses nodes. Eu vou, obviamente, tentar demonstrar algumas coisas, eu vou continuar gravando aulas a respeito desses sistemas de nodes, mas mesmo que você não veja nenhum desses vídeos, você pode achar documentação sobre cada um desses inputs que o Blender tem, cada um desses shaders que o Blender me dá, das texturas, dos conversores, você tem isso bem documentado no manual do Blender, você pode ler a respeito. E você pode ver também um bom jeito de lidar com shaders fazer a engenharia reversa de outros nodes e ler eles para você ver quais são os nodes que as pessoas estão usando para processar. E você consegue fazer, inclusive, entre softwares, o que é muito interessante. É possível pegar um sistema de node do Blender e reproduzir no Substance. Talvez não um a um, mas você consegue entender tipo assim, qual que é a compensação que você precisa fazer de um sistema para outro. Né? E o caminho contrário também. Você consegue ver o que o cara está gerando de informação num shader do Substance e tentar reproduzir ele no Blender. Ou seja, os passos eles ficam mais visíveis e eles ficam mais claros. Então ele vale bastante o esforço. Eu espero que vocês explorem bastante isso aqui. E nas próximas semanas eu vou tentando vir com mais informações sobre isso aqui, com alguns exemplos práticos sobre isso.